Olá, mamães e papais de plantão! Hoje a gente vai tratar de uma das partes mais difíceis da paternidade: a educação e a disciplina do seu filho. A gente quer manter os nossos filhos seguros e ensiná-los o que é mais adequado, mas fazer isso geralmente pode ser mais difícil do que parece. Tem muitos pais que perdem a paciência e apelam, por exemplo, para as palmadas nesse processo. Eu já cansei de ouvir, naquela situação não tinha outra opção a não ser bater, mas eu vou contar para vocês, eu tenho 3 meninos e eu nunca dei sequer uma palmada em qualquer um deles. Eu sou totalmente contra esse tipo de punição. Eu não acredito que isso seja um método de educação, por isso eu decidi gravar esse vídeo para auxiliar você a educar seu filho sem precisar desse tipo de recurso. Se você está gostando do que você está vendo por aqui, siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Quando chega uma certa idade, as crianças começam a dar um pouco mais de trabalho em relação ao comportamento. Elas se tornam mais resistentes, rebeldes, bagunceiras e às vezes agressivas. Nesse período, é normal que muitos pais comecem a fazer uso de castigos físicos como forma de disciplina. Mas você sabia que, além de não ser eficaz, os castigos físicos podem levar a problemas de saúde mental, a agressões e até mesmo um QI mais baixo? Existe um jeito de educar seus filhos sem isso e eu vou ensinar você como nesse vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, psicóloga, mestre em desenvolvimento motor, e eu idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos sobre o contexto da família e o desenvolvimento infantil. Como mãe e pai, uma das principais funções que a gente tem é a de educar o nosso filho. É nosso trabalho ensiná-los regras de vida em sociedade, agir com gentileza, respeitar as outras pessoas e agir com segurança. Vários estudos comprovam que as palmadas e disciplinas negativas não apenas prejudicam a criança que é submetida a elas, como também o relacionamento dos pais com essa criança, além de não ensinarem o seu filho a agir com respeito e bondade. Em vez disso, você pode acabar criando uma criança agressiva que vai crescer e se tornar um adulto ainda mais agressivo. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, os pais que batem nos seus filhos têm maior probabilidade de usar outras formas inaceitáveis de punição corporal. E quanto mais as crianças apanham, mais raiva elas relatam quando ficam adultos. Também maior é a probabilidade de baterem nos seus próprios filhos e maior é a chance de desenvolverem relações violentas com seu cônjuge, por exemplo. Mas aí um monte de gente vai falar: mas eu tomei muita palmada e não me fez mal nenhum, só ajudou a me educar. Será? Você já pensou nas relações que você desenvolve, em como você lida com frustração, o que você aceita ou não? As palmadas não ensinam a lição que os pais estão tentando transmitir, elas só reforçam um comportamento negativo ou apenas tendem a deixar a criança com medo. Nosso objetivo é que nossos filhos se comportem porque nos respeitem, não porque nos temem, não é mesmo? Se você deseja saber como educar e disciplinar seu filho sem fazer uso das palmadas, eu vou te ajudar nessa tarefa. Fica comigo até o final do vídeo, presta atenção em todas as dicas e não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que disciplina é sobre ensino e aprendizagem e não punição. Crianças, principalmente as mais novas, possuem pouca capacidade de se comunicar abertamente ou de demonstrar seus sentimentos. Quando estamos lidando com um adulto, é fácil descobrir os motivos pelo qual ele está com raiva ou mal-humorado, mas como saber os motivos de uma criança? Assim como qualquer pessoa, a criança também pode acordar triste, chateada, de mau humor. E geralmente alguns pais esperam que ela tenha um controle emocional que nem a gente que é adulto tem. Muita gente não sabe, mas a resistência à agressividade na infância tem muito a ver com essa baixa capacidade de comunicação verbal. As crianças não conseguem verbalizar o que elas sentem e isso pode provocar muita irritação. A falta de compreensão só tende a exacerbar isso. As crianças também precisam ter os sentimentos respeitados, assim como a gente respeita os dos adultos. É importante que os pais conheçam bem o seu filho, observe o comportamento dele, os motivos que o levam a fazer determinada coisa, determinada birra e compreenda a situação antes de tomar uma atitude. Na hora de fazer isso, existem maneiras mais positivas de exercer reforços negativos e positivos sem precisar fazer uso da violência. Por exemplo, você já ouviu falar de consequências naturais?
As consequências naturais ensinam às crianças causa e consequência no contexto das regras de aprendizagem. São aquelas que ocorrem como resultado direto da criança quebrar uma regra. Digamos que você tenha pedido para que o seu filho não levasse determinado brinquedo para casa de um parente, mas ele acabou levando mesmo assim. Não poder usar do brinquedo é uma consequência daquele ato, sem precisar de nenhuma correção adicional. Será que deu para entender? Se a criança perder algo que lhe interessa porque não seguiu as regras, é mais provável que ele lembre disso e cumpra no futuro. Lembre-se sempre de explicar por que a consequência está sendo implementada, para que assim a criança conecte o mau comportamento com a consequência. Eu já falei com vocês disso num outro vídeo que fala sobre crianças respondonas. A gente precisa dar opção para as crianças, explicar a consequência da escolha que ela fizer e cumprir com o que a gente combinou com a criança. Outro ponto muito importante é: escute o seu filho. Ouvir é importante, tanto para entender o comportamento quanto para se aproximar do seu filho. Quando ela está chorando, alguns pais tendem a impor consequências sem procurar saber o porquê ela está se comportando daquela maneira. Se o seu filho está chorando ou de mau humor, converse com ele sobre isso, em vez de apenas mostrar as consequências na prática. Analise a causa daquele comportamento para que assim possa buscar uma solução eficaz. Se ele está triste porque tiveram que deixar o parque, porque vocês têm que ir embora de uma festinha, mostre que você é uma pessoa compreensiva e se coloque no lugar dele. Por exemplo, fale para o seu filho: eu também tô chateada por ter que ir embora, eu também queria ficar um pouco mais. E então busque uma solução. Mas e se a gente assistir aquele desenho que você gosta quando chegar em casa? Você vai se sentir melhor? Dê atenção e busque entender seu filho. Não apenas encare tudo como um mau comportamento que precisa de punição. Uma das ferramentas mais poderosas para uma disciplina eficaz é a atenção. Assim você pode reforçar os bons comportamentos e desencorajar os que são indesejados. Todo filho quer a atenção dos pais. E além de se sentir conectada com os pais, a criança se sente compreendida e, acima de tudo, se sente amada. Eu tenho uma história sobre uma birra homérica que o Luca deu quando ele tinha 3 anos de idade. Uma idade que, obviamente, ele não consegue se comunicar da melhor maneira. Eu estava viajando, estávamos eu e a minha prima com 5 crianças, os meus 3 e as 2 meninas dela. O Luca, nessa época, tinha 3 anos de idade, ele era o mais novinho da gangue que estava indo viajar. A gente estava indo de uma cidade para outra, a gente estava na Itália, tava 42 graus lá, e a gente subiu no avião perto da hora do almoço. A gente ia fazer uma viagem de 40 minutos de avião, que não era muito longa. E aí eu e essa minha prima, a gente olhou o horário, era perto de meio-dia, a gente achou, bom, melhor a gente esperar para almoçar quando chegar lá, com mais tranquilidade. Enfim, o voo vai ser rápido. E aí sabe o que aconteceu? A gente entrou no avião e o avião demorou 1 hora para decolar. O ar-condicionado não funcionava direito e o Luca sempre foi dorminhoco e tava na hora dele tirar o cochilo dele do final da manhã. A gente tava de férias, aquela farra, aquela ansiedade de viajar, e ele tava cansado. E aí o que eu fiz? Peguei meu celular, uma coisa que ele não fazia quase nunca, e falei: é a hora de eu ligar um desenho aqui pra ele. E aí ele começou a assistir, tava dando risada, e aí um dos comissários veio pedir para eu diminuir o volume. E eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa que tem bastante noção, não tava alto. Mas o comissário veio me pedir, eu tirei praticamente o som. E aí o Luca: mamãe, aumenta. Eu falei: Luca, não pode. E aí o que aconteceu? Ele abriu a boca a chorar, mas ele não abriu a boca a chorar com aquele chorinho, não, ele berrava. E aí ele começou a berrar, ele esfregava o olho de sono, e eu vi que ele tava cansado, com calor, frustrado. A gente não tinha ali, as bolsas estavam todas guardadas, não tinha praticamente nada para comer. Caos! Aí o meu filho mais velho, que tava no banco do lado, começou a chorar de vergonha, falou que tava com vergonha. Aí eu falava pra ele: ninguém sabe que ele é seu irmão, não precisa chorar. E o que eu fazia? Eu peguei o Luca no colo e falei: não, e eu não podia pegar ele no colo, porque o comissário não deixava eu tirar o cinto dele. E aí eu abraçava ele e falava assim: Luca, calma, a gente já vai, eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá com sono. E ele: mas eu quero assistir um filminho. Bom, eu acho que o comissário se arrependeu amargamente de ter pedido para eu diminuir o volume. E várias pessoas falando atrás de mim: ai, e em italiano eu entendo um pouco, elas falando: ai, essas mães que não batem, que não dão educação para as crianças, e a gente é obrigada a ouvir. Sabe o que acontecia? Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu sabia que ele estava com sono, estava cansado, estava frustrado. A única coisa que eu podia fazer era
tentar acalmá-lo. Eu falava, Luca, eu sei que você tá cansado, a mamãe também tá, mas isso vai melhorar, é a única coisa que a mamãe pode fazer agora. E aí ele foi suspirando, chorando, foi abaixando o tom do choro dele, até que ele dormiu, porque ele tava com sono. Eu ia punir o meu filho por quê? Ele é uma criança de 3 anos que estava Os adultos estavam irritados com a situação. Pensa uma criança de 3 anos. Então, eu acho que existem casos e casos e a gente precisa entender os nossos filhos. Ele tinha todo o motivo do mundo para estar muito frustrado e ele não sabia exprimir isso de outra maneira. Ah, é para deixar fazer birra porque tá sempre frustrado ou não? Não. Quando a gente chegou lá, eu falei para ele, precisava chorar desse jeito? Você tá vendo, Luquinha? A gente chegou, deu tudo certo. Você ficou cansado à toa, você ficou irritado à toa e passou. Era o que eu podia fazer naquele momento. Essa história virou clássica aqui em casa. E, bom, eu tenho 3 meninos, viajo muito com eles e eu nunca tive qualquer outro problema no avião com qualquer um deles. Então a disciplina, ela não precisa ser, nem deveria ser totalmente negativa. Faça questão de notar quando as crianças são boas. Deixe-os ganhar reconhecimento e privilégios por fazerem as coisas que você deseja que eles façam, por exemplo. Faça valer a pena se comportar bem. Geralmente funciona melhor do que você espera. E a terceira coisa que a gente precisa abordar é que é bastante comum é o uso dos gritos. Gritar nunca é bom pra ninguém. Quando foi a última vez que você se sentiu melhor depois que alguém gritou com você ou que você gritou com seus filhos? Várias pesquisas apontam que gritar com crianças pode ser tão prejudicial quanto bater. Os efeitos da disciplina física e verbal são bastante semelhantes. Uma criança com quem gritam tem mais probabilidade de apresentar um comportamento problemático, provocando mais gritos. É um grande e triste ciclo de irritação e de reforços negativos. Alguns pais podem até afirmar que o filho não escuta caso ele não grite, mas eu preciso te dizer, ele vai ouvir menos ainda se você gritar com ele. Vai ter dia que a gente não vai conseguir? Vai. E aí vale a pena você explicar para o seu filho. Eu já contei isso para vocês em outro vídeo também. Olha só, essa situação tá fazendo eu ser uma pessoa que eu não gosto de ser com vocês. Assim que você começa a aumentar o tom da sua voz, você ativa o sistema límbico das crianças, que é uma parte do cérebro responsável, entre outras coisas, pela resposta de lutar ou fugir. O resultado do grito pode ser o oposto do que você espera, porque o seu filho vai congelar, lutar ou fugir. Por exemplo, se uma criança derruba um copo com água no chão, molha a casa e o adulto grita, em outro momento ela pode derrubar outra coisa no chão e ela mesma vai acabar gritando por isso e o adulto vai ver aquilo como um grande exagero. Esse comportamento apenas vai deixar o seu filho confuso e sem saber como que ele tem que agir, além de fazê-lo se sentir inadequado e com a certeza de que ele vai errar em algum momento e isso vai te desagradar. Isso vai acabar deixando a criança completamente insegura e pior, com medo. Lembre-se que gritar gera medo e não respeito. Então gritar com seu filho pode ser uma forma de intimidação. Em vez de gritar, tenta o método de pare, olha e ouça. Pare o que você está fazendo, faça contato visual com seu filho, mostrando que ele é valioso. Então ouça o que ele está dizendo, falando com ele, não para ele. Você já ouviu falar do tempo limite? Esse é o método mais mencionado para as crianças pequenas e é um método que muitas vezes pode ser mal interpretado ou feito de maneira incorreta. A ideia básica é que imediatamente após uma desobediência, por exemplo, a criança tem que ser colocada em um lugar que não tenha atrativos para ela, mas que, claro, seja seguro. A criança deve permanecer lá por cerca de 1 minuto para cada ano de idade. Isso é, se o seu filho tem 2 anos, então ele fica 2 minutos. Se ele tem 3 minutos. Seja firme e deixe-o saber que você está falando sério. Lembre-se de que esse método precisa ser aplicado imediatamente. Se você esperar alguns minutos, aí a criança esquece o que ela fez. Explique para a criança sobre o comportamento negativo para que ela saiba e entenda o motivo pelo qual ela está sendo punida. Você jogou bola dentro de casa mesmo quando eu disse para não fazer isso. Então você está indo para o seu quarto pensar no que você fez. Por exemplo, uma grande dúvida sobre o tempo limite é como criar esse método de disciplina fora de casa. Se um filho se comportar mal dentro de uma loja, apenas tire-o da situação. Se você não parar de puxar as latas da prateleira, a gente vai sair da loja e voltar para casa. E se ele não obedecer, seja firme e cumpra o que você disse. Já contei pra vocês também. Eu já fiz isso uma vez com os meninos no shopping quando a gente estava indo ver decoração de Natal. Então vá embora para que ele saiba que aquilo não é brincadeira e que você tá falando sério. O nosso último ponto envolve diretamente o comportamento dos pais. Isso é,
Seja um modelo para o seu filho. Você já ouviu aquela frase que diz: o fruto nunca cai longe da árvore? Crianças aprendem muito observando o que você faz. É muito comum ouvir pais fazendo uso de algumas palavras, os filhos repetirem e acabarem sofrendo consequências por apenas imitarem os pais. Mostre para o seu filho o comportamento que você gosta, fazendo você mesmo. Se você quer que ele se sente na mesa para comer, sente-se junto dele para fazer a refeição. No final das contas, a gente tem que praticar o que a gente prega. Seu filho está ouvindo e observando tudo o que você está fazendo. Educar uma criança não é uma tarefa fácil, é claro. E todos nós queremos ser os melhores pais que a gente pode para os nossos filhos. Por isso, busque sempre entendê-los, mostrar empatia, não minimize nem desacredite sobre o que ele sente. Mesmo sendo uma criança, ele tem tantas emoções quanto você. Se conecte com ele e deixe-o saber que você está ali para entendê-lo e ajudá-lo. Não seja apenas um pai ou uma mãe, seja também amigo e companheiro do seu filho. Sim, você está ali para educar, mas também está ali principalmente para amar. E aí, estão prontos para educarem os seus filhos sem violência? Se você chegou até aqui, é porque você é uma mamãe super dedicada e se preocupa em adquirir novos conhecimentos para a educação do seu filho. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e de mostrar o canal também para outras mamães e papais. Em breve a gente vai fazer mais vídeos sobre esse tema e muitos outros de extrema relevância. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a gente tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!